A paz do Senhor Jesus. Hoje irei ler os Salmos, capítulo 77. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, ou em qualquer horário que assim você estiver assistindo esse vídeo. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantarei a minha voz. E Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui é uma oração de lamento. Ele rasga a alma perante o Senhor, perante o Deus Todo-Poderoso. E aqui há uma angústia que o salmista tem, uma angústia. E que não é somente ele, é do ser humano. Muitas vezes passar por certas situações e esquecer que tem um Deus Todo-Poderoso ao seu lado. O ser humano é de prática, às vezes, na hora de uma precisão, que não consegue naquele momento o refúgio, se esquecer de todos os benefícios que recebeu do Senhor e até de outrem, até de outra pessoa, um ser humano. Ajuda, ajuda, ajuda. No dia que você não ajudar, o ser humano vai esquecer de todos os benfeitos que você fez. Por isso que o que você fizer para alguém, você faça como para o Senhor, sem esperar retorno nenhum. O favor já diz tudo. Se fizer um favor, é favor. Não deve ser lhe cobrado favor nenhum. Se você faz favor a alguém, a pessoa não lhe deve nada. Se a pessoa tiver um bom caráter, vai reconhecer o seu favor e ser grato. Mas para você, a pessoa não deve nada, porque você fez um favor. Se é para ser cobrado, já cobre antes.
Ó, vou fazer isso assim, mas é XX. Quando você tiver condição, você me retribui esse favor. O ser humano se esquece. Não foi à toa que passaram 40 anos no deserto. Quantas maravilhas Deus fez para livrar aquele povo do Egito, das mãos de Faraó. E quando chegaram no deserto, eram murmurações, era voltando, o coração voltado para o deserto. Saíram do deserto, mas o deserto não saiu. Não saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. A escravidão, continuaram escravo. Por isso que em Romanos diz que devemos renovar a nossa mente. Como é que renovamos a nossa mente? Através da leitura da palavra. Se você não lê, como é que vai compreender alguma coisa? Como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algo que você não leu, que você não viu? Então, é a meditação da palavra que deve estar nas nossas mentes. Antes de qualquer coisa, de qualquer livro que você lê, de qualquer conselho de alguém, você tem que ter o conselho aqui da palavra de Deus. E compreender e buscar sempre a presença do Senhor, buscar sempre a unção do Espírito Santo do Senhor. E no momento de angústia, tá aqui buscar ao Senhor, buscar a direção do Senhor. O homem pode fazer aquilo que não lhe agrada, o homem pode te abandonar, mãe, pai, mas Deus nunca te abandonará. Mas aí é que é a questão. Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem buscado a unção do Senhor? Buscado estar ao lado do Senhor? É isso que temos que refletir e analisar. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Entre esse e outros versículos, como você orar, pedir mal, você orar aquilo que não está debaixo da vontade de Deus para a sua vida, e assim suas orações são impedidas, porque você tem pedido mal, ou sua vida não está correta perante o Senhor, há uma falta. Então, muitas vezes, a culpa, muitas vezes não, a maioria das vezes, 100% das vezes, a culpa somos nossa. Porque Deus é perfeito, a palavra está aqui. Se você cumprir, seguir os ensinamentos que está aqui, você vai bem. E quando vai bem o espiritual, sua vida material pode estar o caos que for, você vai viver glorificando a Deus. Como lá em Filipenses, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo seja conhecida diante de Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que aprendemos sempre nos Salmos é que em qualquer momento da vida, momento de alegria, momento de tristeza, momento de angústia, buscavam a Deus, buscavam ao Senhor. Até Israel, muitas vezes no seu momento de, de desvio do Senhor, se desviavam, faziam coisas até profanas, mas com o tempo lembravam do Senhor e clamavam a Deus. Israel passou pelo que passou, pela desobediência ao Senhor. Não foi porque o Senhor quis que passasse pelo mal, nunca foi da intenção do Senhor querer que a gente passasse por certas situações, não. Passamos porque somos desobedientes, somos maus. Procuramos sempre a nossa vontade. Procuramos seguir sempre o nosso enganoso e perverso coração. E muitas vezes é confiando em outros, em terceiros. Por falta de conhecimento, o povo sempre pereceu. Como hoje estão perecendo, seguindo muitas vezes ensinamentos errados, que não condiz com a palavra, com meias verdades, versículos isolados, que dá um sentido diferente. É ler. O segredo é ler, é o conhecimento. Por isso que está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará.
Se você não conhecer a verdade, você não é liberto. E tudo que você se conhece, você é liberto. Você não é enganado quando você tem conhecimento de algo. E aqui a Bíblia fala a verdade. Se você leva teu carro num mecânico, que você vai pedir lá ao mecânico para dar o veredito do seu carro lá, o que o mecânico disser, você vai aceitar, porque você não entende de mecânica. Agora, um básico que você tiver lá de mecânica, que o mecânico falar e você vê que ali não é, você vai dizer, não, tá errado. Porque eu tenho um conhecimento disso aí. É o conhecimento. É buscar ao Senhor, conhecer ao Senhor na leitura, dia e noite. Você vai andar com a Bíblia na cara dia e noite? Não. É a meditação. É numa leitura. Li Salmo 77. Aí você coloca na cabeça ali, Salmo 77. Eu vou buscar o conhecimento além disso. Eu vou meditar o dia todinho no Salmo 77. O que é que o Senhor quer passar para mim nos dias de hoje, para que eu possa aprender e seguir com fé e obras, e que eu possa passar para o meu próximo, através das minhas atitudes, que é o meu testemunho, e através da minha voz, de falar do evangelho do Senhor. Porque a pregação não só é pela palavra. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É você provar através da sua vida que Deus é bom, que é bom servir ao Senhor. Que bom é servir a Deus. Agora, qual é a pessoa incrédula, ateia, ou seja lá quem for, vai querer seguir uma pessoa que anda triste, cabeça baixa, só reclamando, murmurando? Jamais, jamais. Sem contar com os outros escândalos. Os outros escândalos, que acontecem em todo canto. Escândalo, todo lugar tem gente boa e gente ruim. Mas só que as pessoas centralizam a visão no evangelho, nos cristãos. A gente não pode fazer um pingo de nada, que as pessoas estão olhando já pra gente. Mas tu não é crente? Mas tu não é isso? É uma certeza de que estamos no caminho certo. Porque você fazer o certo incomoda. Você ser luz incomoda. É, incomoda muitas pessoas. Porque as pessoas querem andar do jeito que elas querem. E a palavra de Deus constrange a vontade do ser humano, a vontade do homem. Por isso que aqui é a certeza que é a palavra de Deus. Porque sempre está contrário à natureza humana. Por isso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é andar se punindo, dando chicotada ou andar de joelho. Não é isso não. O sacrifício é você renegar a sua carne, renegar a si mesmo, deixar a sua vontade de lado. Ah, eu sou explosivo, mas hoje eu não sou mais, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ah, eu roubava, eu não roubo mais, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Para a salvação, não precisa de obras para ninguém se engrandecer. Mas para chegar a Cristo, temos que ter as obras. Imitar ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi um exemplo. Um Deus se fez carne para dar exemplo à humanidade de como se viver na terra. E cumpriu toda a lei. E morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E angústia vem. Mas sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. O Elias passou por um momento difícil também, que foi se isolar na caverna e queria morrer, uma depressão profunda. Muitos pregadores falam que foi com medo da Jezabel. Não, não foi. Não foi. Ele enfrentou tudo. O problema é que o povo não queria ouvir a Deus. Se você lê o texto, se você lê para meditar, você vai entender que o problema ali é que o povo não queria ouvir.
por mais milagres que aconteceu ali, que ele fez pelas mãos do Senhor, o povo não queria ouvir. Era ao contrário à vontade de Deus. E ali foi que ele se revoltou. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. As pessoas querem seguir seus próprios preceitos, seu próprio evangelho. Usa o nome de Jesus para se glorificar. Hoje as pessoas estão atrás de milagre, não é pelo amor ao próximo, é para encher a igreja. Hoje as igrejas só falam de bênção, bênção para lá, bênção para cá, e esquece de falar que no mundo passaremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E a nossa luta não é para as coisas terrenas. Nossa luta principal é para conquistar o reino de Deus. O reino de Deus. Isso que é maravilhoso. Devemos trabalhar para conseguir o pão de cada dia? Lógico que sim. Mas não é a prioridade. A prioridade é adorar a Deus, ao servir ao Senhor com o nosso corpo, com o nosso ser. E nunca concordar com o errado. Tínhamos o título de protestante porque no início os cristãos protestavam o errado. Hoje a maioria é tudo caladinho. Tudo caladinho. Então por isso que perecemos, por isso que passamos por certas coisas. E que Deus abençoe a vida de cada um. Que venhamos ter o entendimento do Senhor e entender que Jesus não veio para trazer vida boa a ninguém aqui na terra, não. Quem quiser ter vida boa na terra, trabalhe, busque, use sua mente para o seu bem financeiro, ou seja lá do que área você quiser. Mas que, contudo, o centro seja o Senhor. Que Jesus Cristo esteja em sua vida. Porque aí, pela misericórdia dele, se ele quiser, aí ele pode te abençoar. E te abençoa, te guiando: ó, meu filho, isso aí não é certo, isso aí não é certo, isso e aquilo. Tudo que fizer, Senhor, vou fazer tal coisa, vou fazer entrevista, vou fazer isso e aquilo. Está debaixo da tua vontade, do teu querer. E orar pela palavra, buscar oração com os santos da igreja. E seguir firmemente para morar no céu. Mas as pessoas estão indo para as igrejas para buscar bens materiais. O próprio Cristo passou por isso. Quando o Cristo estava curando, estava multiplicando pães, estava fazendo milagres, estava a multidão atrás dele. Quando ele deu o sermão duro, saiu de um por um. E ainda ele chegou para os discípulos ainda. E vocês, não querem ir também? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo naquele momento: para onde iremos, se só tu tens a palavra da vida? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para onde iremos, irmãos, se só Jesus é que nos traz a salvação? Só Jesus é que nos salvará da condenação eterna. Porque é isso que merecemos. Não merecemos salvação, não. A salvação é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Foi o sangue derramado, foi comprado por o Senhor Jesus. E hoje é de graça. Mas as pessoas confundem o de graça que Jesus conquistou com: eu posso ficar de qualquer maneira, posso ficar do meu jeito, que está tudo certo. Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados, não preciso fazer mais nada, porque já foi pago. Por que vai ter que ter obras? Por que vai ter sacrifício se já foi pago? Entenda uma coisa: o sacrifício, as obras, não é para salvação, não. As obras é para chegar até Cristo. Porque a salvação Cristo já pagou. Seria impagável. Se fosse um preço cobrado para a gente não conseguiria pagar. Olha a lei, ninguém conseguiu.
Ninguém conseguiu. Mas as pessoas confundem. Uns já querem dar demais, condenação demais, e outros de menos. É simples. É você entender. Quando alguém posta na rede social, tô doando uma geladeira. Uma geladeira que você não teria condições de pagar pela sua condição financeira. Você vai ligar para a pessoa, não, você tem que trazer até aqui, que eu não tenho condição de ir aí pegar, não. Você vai perder a geladeira. Você vai arrumar um meio, um frete, com a carriola, com a carroça, de qualquer forma, você vai pagar um preço de chegar até a pessoa. Você vai ter que ter as obras de chegar até a pessoa. Então, de repente, você pagar um frete, a geladeira custa uns 3.000 reais. Aí você paga um frete de 200. 200 pagaria a geladeira? De forma alguma. Então, o que você pagou não foi pela geladeira. Foi para chegar até a pessoa e buscar a geladeira. Porque senão não tinha como. E para a salvação, é bem assim. Você não vai pagar a salvação mais. Mas tem um preço para se chegar até a Cristo. Você tem que chegar a Cristo. E a primeira atitude é ter: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E mortificar o velho homem. E aceitar. Aceitei a Cristo. Agora vou ser batizados. Vou ser batizado. Vou nascer de novo. Mortificar o velho homem e vivificar o novo. Nova criatura vou tornar para servir a Cristo. E imagine, um Deus se fez carne e serviu. E isso serviu. E nós, meros mortais, como não servir? Você tem servido, meu irmão? Você tem servido, minha irmã? É o segredo. É o segredo. Então sirva ao Senhor Jesus. Faça o que a palavra diz para você fazer. E que o nome do Senhor sempre seja glorificado através da sua vida. E não sua vida ser glorificada através do Senhor, que hoje tem sido ao contrário. Cantores, gospels, alguns pastores têm usado o nome de Jesus para se glorificar. Estão esquecendo a essência. Estava vendo uma pregação de um pastor, o pastor Osiel Gomes, e ele fala como antes as pessoas eram mais fervorosas, buscavam mais. Ia na igreja uma oração numa sexta-feira, era oração das 7 da noite até as 9, e o povo ficava lá, orando a Deus, intercedendo, clamando, glorificando. Quando chegava no final, tocava o sininho, acabou a oração, cada um ia para sua casa feliz, porque adorou ao Senhor. Hoje, se fizer isso, as pessoas murmuram, não querem mais, só querem reteté, só querem estar lá recebendo bênção. Quando é bênção, vem com a enxada. Quando é doutrina, que é uma palavra dura, é com a pá para jogar para os outros. Não, essa aqui é para fulano, essa aqui é para você, que não se esquece de si, se analisar a si mesmo. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o coração de cada um e que receba essa palavra. Que receba essa palavra. E se gostou, dá um joinha e compartilhe, e que o nome do Senhor seja glorificado agora e para todo sempre. Amém.